Muito bem. Que linda música, né? Louvado seja Deus. Boa noite. Estava com saudade de vocês já. Como que foi domingo passado aqui com a Eveline? Foi bênção? Imagino. Que legal, que bom. Nós estaremos hoje juntos e domingo que vem é o nosso último domingo comigo aqui com vocês, né? Mas eu não sei se vocês estão acompanhando, mas essa semana está começando a semana do reencontro. Uma semana maravilhosa, com dois pregadores assim que nós não podemos perder. O pastor Luiz Gonçalves e o pastor Bulhon. Os dois estarão pregando juntos cada noite, né? Um vai fazer uma parte, outro vai fazer um fechamento, um apelo especial. E você pode acompanhar pelo canal Adventistas Brasil, canal do YouTube ou Facebook. Então hoje nós estamos aqui, na verdade, dando início à semana do reencontro. E você, a partir de amanhã, pega o link, manda para quantas pessoas você quiser e vamos acompanhar de casa a semana do reencontro. Domingo que vem, sábado que vem, perdão, é um sábado maravilhoso, vai ser o sábado do batismo dos anciãos, né? Os anciãos farão batismos também e vai ser um sábado memorável assim, inesquecível. Realmente você não pode ficar de fora dessa semana, não fique alienado dessa semana. Muito bem, nós vamos hoje falar um pouco sobre o maior desafio do mundo, ser pai. Mas esse desafio é na perspectiva de Deus. Se você pensa que é fácil ser Deus, você está muito enganado. Quem sou eu para falar aqui sobre o que é ser Deus? Antes de mais nada, eu quero mandar também uma boa noite, um abraço forte aos irmãos que estão acompanhando aí pelo canal Adventistas Garavelo. Muito bom saber que vocês estão conosco aí. Não é fácil ser Deus, e não sou eu que vou explicar isso para você. A própria Bíblia vai nos dar hoje um panorama, um desabafo de Deus como Pai. É uma lindíssima mensagem, está escrita em Oséias, no capítulo 11. Vá abrindo sua Bíblia em Oséias, capítulo 11. Dizem que ser avô é ser pai duas vezes. Quem é avô aqui já? Levanta a mão, avô ou avó? Olha aí, nós temos alguns, hein? Muito bom. Certa vez uma família estava fugindo da Segunda Guerra Mundial, se não me engano era na Romênia, fugindo dos exércitos de Hitler. Essa família teve que pegar poucas coisas que tinha, poucos pertences e fugir para a fronteira o mais rápido possível. Só que as dificuldades eram muito grandes. Era um casal, o marido, a mulher, uma menina, uma pré-adolescente e um bebê, e o vovô. Moravam todos numa casa. E essa família começou a correr, andar. Uma hora a mãe segurava o bebê, quando ela cansava o pai levava o bebê, e quando ele cansava ela levava, e assim cada um ia revezando para levar o bebê. Chegou num dado momento que o vovô cansou da viagem, estava muito frio, era muito difícil, e ele se sentou numa pedra e falou: eu vou ficar por aqui, eu desisto, eu morro, mas eu não aguento mais caminhar, não tenho mais forças para nada. E então o filho dele falou: pai, não, pai, vamos lá, força, se a gente parar agora eles vão alcançar a gente, vamos lutar, vamos perseverar. E depois veio a nora: vamos lá, seu fulano, levanta, ânimo, força. Não aguento mais, não tenho mais forças. Até que de repente a menininha, que estava por sua vez levando o bebezinho no colo, teve a seguinte ideia, falou: vovô, pega aqui o bebê que eu estou muito cansado, eu não aguento mais. E quando colocaram o bebezinho no colo do vovô, aquele homem reacendeu, aquele homem se reanimou. Ele falou: claro, vou levar meu neto no colo. E ele se animou: vamos embora, e apressou o passo. E o cansaço para ele já nem era mais um problema, porque ele encontrou ânimo em levar aquele bebê no colo. Quando se fala de filhos, nós estamos falando de um amor que não tem muito juízo, um amor que não tem muito cálculo, é um amor que não tem limites. Se você é avô, você ama duas vezes mais, né? Você ama seu filho, ama o seu neto, é uma coisa inexplicável. Nós que somos pais sabemos que é um amor inexplicável.
Não há limites para o que um pai pode fazer por seu filho. Não há limites. Quem é pai ou mãe? Levanta a mão. Olha aí, já é mais, hein? Quando eu falar pai aqui, você entenda que é pai e mãe. Agora, falando de Deus, quem são os filhos de Deus? Fala para mim. Quem são? Não, deixa eu perguntar direito, que alguns de vocês não acreditaram não. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Se você é filho de Deus, é sinal que você o aceitou como pai. Sabia disso? Porque é o seguinte, ó, na criação, todos são criaturas de Deus, os animais, os seres humanos. Mas você sabia que para ser filho é preciso aceitá-lo e reconhecê-lo como pai? Sabia que para ser filho é preciso ser reconciliado no amado, ou seja, em Cristo Jesus com o Pai Celestial? Que Jesus Cristo veio para nos conectar com o Pai? E quando uma pessoa se batiza, por que tem batismo, gente? Por que tem batismo? Por que na hora do batismo o pastor ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A partir daquele momento, essa pessoa está declarando o seguinte: até aqui eu fui uma simples criatura, a partir de agora eu sou um filho. Eu levo no meu sobrenome a marca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma bênção especial para essa pessoa. É possível ter alguém aqui nessa igreja que hoje não declarou Deus como seu Pai ainda? É possível. É possível que haja alguém que esteja namorando com Jesus assim, mas não se casou, não reconheceu, não se entregou. É uma criatura de Deus, amada por Deus, mas para ser filho é preciso reconhecê-lo como pai. E o primeiro passo para isso acontecer? Batismo nas águas. E depois, novo nascimento. Todos os dias eu tenho que me relacionar com Ele. Agora, não vou perguntar se você ama a Deus, você vai dizer amo. O que nós vamos ver hoje é o tipo de amor com que Deus nos ama. Porque tem muitas pessoas que não levantam a mão quando eu pergunto se você se considera um filho de Deus. Sabe por quê? Porque ele pensa assim: eu faço muita coisa errada, eu não acho que Deus me quer como filha dele. O dia que parar de aprontar, eu vou sim me batizar, eu vou ser firme no caminho de Deus, mas enquanto isso não acontecer, eu vou visitando a igreja, vou naquele negócio em banho-maria. O amor que Deus tem por você independe do seu amor para com Ele. O amor que Ele tem por nós é infinitamente superior ao quanto nós possamos ser capazes de amá-lo. E quando nós olhamos Oséias capítulo 11, nós vemos Deus no psicólogo. Como assim Deus no psicólogo? Você já deve ter ido alguma vez a um psicólogo, né? Fazer terapia, tal, abrir o coração. Para mim, Oséias 11 é um retrato de Deus sentado numa cadeira, abrindo suas frustrações para alguém. De maneira figurada, eu digo que Deus estava fazendo aqui uma terapia. E qual que era o assunto de Deus? Qual que era o problema que Deus tinha? Qual era o assunto que Ele não conseguia resolver? Ah, como assim, pastor? Tem uma coisa que Deus não consegue resolver? Irmãos, tem coisas que Deus não faz, porque senão Ele entraria no campo de forçar a liberdade humana. Então Ele não faz. Ele trabalha para levar aquele ser humano ao reconhecimento, ao arrependimento, mas Ele não força. E aqui está um exemplo disso, a relação de amor entre Ele e seus filhos. Leia comigo o capítulo 11 de Oséias. Está com a Bíblia aí? Tem alguém sem Bíblia? Só levanta a mão que a gente vai chegar para você agora uma Bíblia voando aí, chega de helicóptero aí. Lá no fundo aqui, meu amigão lá, a minha querida amiga aqui, tem umas Bíblias ali em cima na sonoplastia ali, queridos. Só pegar a Bíblia parada, pegando poeira é pecado. Tem que colocar essas Bíblias na mão dos nossos queridos amigos. Tem algumas Bíblias perdidas aqui na igreja. A minha ficou perdida essa semana inteira aqui na igreja, ó. Pastor, você não leu a Bíblia a semana inteira? Não, tem outra. Igual a escova de dente, a gente perde, mas arruma outra, né? Muito bom. Aqui na frente também
Tem mais alguém que está sem Bíblia aí? Não, você não pode ficar aqui sem Bíblia. Se ficar sem Bíblia hoje, você está enrolado. Você não vai entender claramente o que Deus quer falar com você. Vai chegar, está chegando, viu? Está pertinho. Pronto, e vem rápido, hein? Olha lá a eficiência dessa Bíblia. Muito bem, isso. Agora você ajuda o amigo a encontrar Oséias 11, porque encontrar Oséias não é fácil não, irmãos. Encontrar Oséias é difícil. Vamos lá, Oséias capítulo 11. Vamos, eu quero começar a leitura quando todo mundo tiver encontrado. Se alguém não encontrou, eu vou esperar. Pronto? Certinho? Alguém não encontrou? Levanta a mão só rapidinho assim. Não? Já? Então vamos ler. Quando Israel, aí você tira o nome de Israel e coloca o seu nome aí. Quando Rafael, quando José, quando a Maria era menino, eu o amei. Quem que está falando aqui? Você está olhando a Bíblia? Está de olho na Bíblia? Está de olho? De olho? Vamos lá? Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Ou seja, da escravidão tirei meu filho. Mas é o seguinte, quanto mais eu os chamava, tanto mais eles faziam o quê? Eles caíam fora, eles se iam da minha presença. E aí Deus dá alguns exemplos do que eles faziam nessas farras que eles faziam lá, ó. Sacrificavam a Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, Deus não fica aí sabatinando o problema não, é como se ele estivesse esquecendo isso. E ele fala, todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os, agora Deus foi longe demais, atraí-os com cordas, que tipo de cordas? Humanas. Oséias 11:4, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Aí de repente Deus fica indignado e fala, não voltarão para o Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a se converter. Agora olha o verso 7, porque o meu povo é inclinado a fazer o quê? Desviar-se de mim. Olha agora o versículo 8, olha, Deus começa a chorar nesse momento do desabafo dele. Ele diz, como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira e não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Olha o verso, capítulo 12, versículo 6. Converte-te ao teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Isso aqui não é o profeta falando, isso aqui é Deus falando. Essa carta de amor é uma carta que foi escrita para um povo específico naquela época, mas esse povo já morreu todo mundo. Quem é o Israel moderno de Deus atualmente? Quem é? Somos nós. E diante disso, quem são os filhos atuais que têm dado dor de cabeça para Deus? Quem são? Nós. Porque dentro do povo de Israel tem dois tipos de rebeldes. Tem os rebeldes declarados, aqueles rebeldes que empinam o nariz mesmo, desafiam, eles se vestem de uma forma que provoca o seu pai, não é assim? Quando a menina quer chamar a atenção, ela não se veste de uma forma que chama a atenção. Ela faz coisas que sabe que vai causar raiva no seu pai, mas faz para chamar a atenção. Pura carência. Esse é o rebelde declarado. Mas tem o rebelde formal.
O rebelde formal, ele vem para a igreja, ele não faz nada errado, ele veste roupa de crente, ele come comida de crente, ele fala palavreado de crente, ele ajuda nas coisas de Deus, mas ele não tem intimidade com o Pai. Ele é um formalista religioso. Ele frequenta a igreja, gosta demais da igreja, é igrejeiro que só, é piolho de igreja. Se você falar, ó, você pega esse rodo, essa vassoura, você limpa a igreja aqui, limpo, mas com alegria ele faz isso, mas ele não passa 1 hora na presença do Pai todos os dias. Não estou estipulando o tempo não, tá? Só estou dando um exemplo, que a gente pode ficar 1 hora fazendo trabalho para Deus, mas é muito mais difícil ficar 1 hora sozinho com você e Deus, só vocês dois. Por que é mais difícil? Porque isso é o que salva o ser humano, o relacionamento com o Pai. E os israelitas eram muito formais, muito formalistas, e nós hoje não somos diferentes. Deus começa falando de Israel, que é o povo como um todo, mas ele então destaca uma tribo. Qual é a tribo que ele destaca aqui? Efraim. Por que tribo de Efraim? Gente, Efraim era um dos filhos de José. Rúben subiu o leito do seu pai, teve relação com a mulher do seu próprio pai. Ele então foi desqualificado para a primogenitura. Efraim assume a primogenitura, ele assume a liderança do povo de Israel. José assume a liderança. E José tinha 2 filhos, Manassés e Efraim. Efraim significa fruto duplo das 2 tribos de Efraim e Manassés, tanto que Jacó abençoou foi Efraim. Efraim era a tribo mais forte de Israel. Ah, mas não era a tribo de Judá? Judá é tão famosa. Efraim era a tribo mais rica de Israel. De Judá sairia o trono, mas Efraim morava nas regiões mais privilegiadas, morava nas montanhas, com parreiras de uva, enquanto seus irmãos, alguns moravam em regiões áridas de pobreza. Efraim sediava as reuniões do povo de Israel. Eles tinham um orgulho terrível, terrível. Eles eram aquele tipo de adolescente assim, rebelde mesmo. Quando eles não queriam um negócio, eles botavam o pé no freio e falavam, não, só vai ser do nosso jeito. Eles tinham uma herança muito orgulhosa, talvez porque eles tinham aí líderes expoentes, né? Josué e outros mais que eram da tribo de Efraim, pessoas assim de muito conceito, mas eles tinham uma característica terrível: eles eram muito orgulhosos e autossuficientes. Você se lembra do herói chamado Gideão? Lembra de Gideão? Gideão e os 300, lembra? Quando Gideão foi para a luta, ele chamou todos os israelitas. Quando com 300 homens Deus deu a vitória a Gideão voltou feliz da vida. A tribo de Efraim estava esperando Gideão. E quando Gideão entrou comemorando a vitória, os efraimitas falaram: o que vocês fizeram? Por que você não chamou a gente? Não, eu chamei todo mundo, vocês não foram, vocês não quiseram. Não, porque agora nós vamos matar você. A tribo de Efraim não foi para a guerra e não aceitou que outro tivesse vencido sem eles. Você conhece alguém assim? Alguém que na hora de agarrar mesmo, de ajudar, de trabalhar firme, ele não entra com tudo, mas se alguma coisa dá errado, ele fala: tá vendo? Eu não estava lá, ninguém me perguntou, ninguém perguntou minha opinião. Aí o que deu? Quebraram a cara de todo mundo. É o espírito de Efraim, independente. Gideão contornou a situação, mas algumas gerações depois, não muitas, veio Jefité, aquele que fez o voto lá de oferecer a filha lá, caso ele conseguisse vencer os inimigos de Israel, acho que os amonitas na época. E Jefité teve uma vitória tremenda também, houve ali uma batalha, né, desproporcional, e Deus deu uma grande vitória. E quando ele voltava comemorando, feliz da vida, adivinha quem estava esperando eles no portão? A tribo de Efraim. E a tribo de Efraim não eram os mesmos, que já tinha morrido aquela geração, era mais ou menos 2 ou 3 gerações depois, netos e bisnetos, com as mesmas heranças genéticas. Eles esperaram então Jefité e falaram: por que você não chamou a gente? A mesma conversa, está relatada em Juízes, capítulo 11 até o capítulo 13, depois vocês leem lá.
E o Jefité falou: não, eu chamei todo mundo, vocês não foram porque vocês não quiseram. Não, porque nós vamos matar você e vamos colocar fogo na sua casa, você e sua família dentro, porque você venceu a guerra e não chamou a gente. Eu chamei, não chamou. Sem nós não era para ter ganhado a guerra. Eles não aceitavam a vitória de outros se eles não estivessem ali, mas ao mesmo tempo eles não queriam ir para a luta. Só que o Jefité era de um outro temperamento de Gideão. Gideão contornou ali, dialogando. O Jefité, ele falou: eu vou esperar esse povo me matar? Vou nada. Ele convocou então os israelitas e houve uma guerra civil. Eles mataram lá centenas, mais de 40 mil homens efraimitas, dizimaram a população da tribo masculina de Efraim. Criou uma confusão social terrível. Mas é só para você ver quem era Efraim. Efraim era uma tribo bastante custosa, como diz o goiano, muito custosa, dava muito trabalho. Pensa num adolescente trabalhoso e acelera. Essa era a tribo de Efraim. Quem é custoso aí? Levanta a mão. Aê, que bom, né? Quem é mentiroso? Levanta a mão. Quem não levantou? Só pode ser mentiroso, porque você acha que você não é custoso, né? Ou você é custoso porque você é um rebelde, ou é custoso porque é um formalista. Ai, pastor, mas e qual é o caminho certo? O caminho certo é nós, pecadores, entendermos essa carta de amor e nos voltarmos para Deus. Entendermos que Deus fala aqui, quando ele era menino, desde pequenininho eu o amei. Só que na medida em que ele foi crescendo, mais eu o chamava. E quanto mais chamava, o que Efraim fazia? Caía fora. É como se o pai estivesse ensinando o filho a andar de bicicleta. E ele vai ali e tal, chega um ponto que ele pega no braço do filho e fala: vamos junto, vou te acompanhar. Deus está falando isso. Eu ensinei Efraim a andar, mas eles não se atinavam que eu os curava. Você sabia que Deus está trabalhando para te curar e para me curar? Eu não sei quais são os traumas que você carrega na sua vida, não sei quais são as suas indignações. Possivelmente você tenha. As dificuldades que você passa hoje, o sentimento de solidão, de rejeição, tudo isso não está esquecido por Deus. Deus está trabalhando na nossa vida de uma tal forma que Ele está nos reconstruindo. Você se sente uma pessoa muitas vezes assim diminuída, e você pede: Senhor, eu não consigo ter valor próprio. Sabe o que Deus faz? Deus coloca você para morar com pessoas que vão testá-lo. Você se sente sem paciência? Senhor, me dê paciência. Aí Deus traz para você um genro que vai testar suas paciências. Você não pediu? Deus vai dar. Senhor, eu queria tanto ser uma pessoa mais ativa, eu sou tão tímido. Deus vai colocar no seu caminho pessoas que vão despertar em você isso. Deus está trabalhando para nos desenvolver, para nos curar, para nos dar trabalho, para nos dar uma missão. Pessoas que só pensam nas suas dificuldades nunca vão ser curadas. Pessoas que se deixam levar pelo Espírito Santo serão curadas. É aquela história de uma pessoa que estava querendo se suicidar. De repente alguém pegou ele e levou para um hospital do câncer, para ele dar comida na boca de crianças doentes, para ele doar o seu tempo, para ele ver que tem pessoas que estão passando por coisas piores. Todos nós temos uma síndrome de Efraim no nosso coração, que é uma síndrome de ingratidão, de insubmissão, de um orgulho. Alguns são mais, outros menos. Aí nós olhamos para Deus e falamos: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não fala nada comigo, o Senhor não me ama coisa nenhuma. Mas enquanto você dorme, Deus está cuidando de tudo. E você não sabe o que é ser Deus. Você fica aí falando que Deus não lembra de você, que Deus não te ama, que as coisas não dão certo na sua vida. Você não sabe o que é ser Deus. Ser Deus é ser um pai frustrado. Ah, mas como assim, pastor? Deus é perfeito. Irmãos, eu não tenho outro jeito de pregar se não for usando palavras humanas. Eu estou usando as minhas palavras humanas. Essa carta aqui é de um pai realizado? Fala para mim. Não é, gente. É a carta de alguém que ama. Ter filhos é uma coisa arriscada. Amar é algo arriscado. Deus poderia não ter nos criado, Ele não teria dor de cabeça.
Ele poderia ter criado robôs e não seres inteligentes, mas Ele amou, e porque Ele amou, Ele criou pessoas livres, e amar é correr riscos. Você colocou um filho no mundo, amém? Você está correndo risco. Está correndo risco. Agora, enquanto é bebezinho, que coisa mais linda. Esse bebê não é seu não, né? Não, né? De quem que é? Seu? Como que é o nome desse bebê? Isabela? É isso? Mas que coisinha linda. Gente, quando a gente pega um bebezinho na idade da Isabela, é Deus falando aqui: quando Isabela era menina, eu a amei. Deus chama a gente pelo nome e fala: quando você era menino, eu te amei. Tem como explicar o amor que você sente pela Isabela? Tem como, né? É uma coisa fora do comum. É maravilhoso. É tão maravilhoso que quando é bebezinho a gente olha, a gente fala: que coisinha fofa, dá vontade de comer, né? Aí depois que vira adolescente, fala: por que eu não comi, né? Mas enfim, é mais ou menos isso que Deus está falando. Ama demais, mas colocar um ser no mundo é arriscado. Amor é arriscado. Casamento é um risco. Tem pessoas que nunca vão se arriscar, nunca vão amar também, nunca vão colocar um filho no mundo, porque tem medo de perder. Se você tem medo de perder, você não está disposto a arriscar o amor. Amor é risco. E Deus nos amou mesmo correndo o risco de que nossa escolha fosse diferente da dele. E adivinha? Foi exatamente isso que aconteceu. Desde que o ser humano caiu, começou a luta e a corrida de Deus para salvar tantos quantos Ele puder. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. É isso aqui. E infelizmente nem todos vão ser salvos. Tem pessoas aqui que vão se perder, aqui dentro da igreja. Ai pastor, como assim sou eu? Que não seja nenhum de nós, pode ser eu, pode ser você. O que eu faço para me perder? O que eu faço de errado? Não precisa fazer nada de errado, basta acordar todo dia. Como assim pastor? É isso, você já é um pecador, não há nada de bom em você. Se você está esperando corrigir sua vida para depois se batizar, para depois se reconciliar com Deus, você não vai conseguir nunca. O que eu preciso fazer? Você precisa ir ao Pai e suplicar ao Pai o seu perdão. Ah, mas eu não fiz nada errado, não matei, não adulterei, não traí, não trafiquei droga. Não interessa, se você não fez nada errado, você já é um erro. É preciso ir ao Pai e confessar a nossa vida, manter comunicação com Ele, manter ligação com Ele, entendendo que nós somos pecadores e Ele é nosso Salvador. E como Ele manifestou a salvação a nós? O verso 4 fala: atraí-os. Ele tentou de tudo, mas chegou a um ponto que ele foi longe demais. Atraiu-os com cordas humanas. Meus irmãos, no meu entendimento, isso aqui é a demonstração clara da encarnação de Jesus. O Pai atraiu de cordas humanas de muitas formas, com profetas, com provações, com muitas lutas, mas a maior demonstração humana é quando Deus se torna homem para salvar os homens. Ele não veio se tornar homem e depois voltou para o céu e ficou de boa. Ele nunca mais será o mesmo. Jesus Cristo adquiriu a sua natureza humana e nunca mais ele será o que ele era antes. É um dano irreversível. Ele não deixou de ser Deus. Ele é plenamente Deus. Mas se você fosse no céu hoje, você veria um homem. Jesus Cristo é um homem. Toca nas suas costelas aí, na sua barriga assim. Jesus Cristo é um ser humano. Tem cicatrizes. Ele herdou a sua natureza e a minha natureza. Isso foi ir longe demais. Longe demais. Ele sempre interagiu com as criaturas de Deus. A Bíblia apresenta Jesus como anjo do Senhor no Antigo Testamento em algumas passagens. Nem sempre, mas na maioria das vezes que aparece o anjo do Senhor era o próprio Cristo. Só que quando ele se torna homem, aí, meus irmãos, ele foi longe, longe demais. E Deus então começa a chorar. Pensando no futuro, no seu futuro, Deus começa a chorar. Eu estou imaginando Deus chorando. Lá no verso 8:
Ele fala: como te deixaria, Efraim? Você está doido para eu deixar você? Você não quer saber de mim, mas como que eu vou te entregar? Como que eu vou fazer com você o que eu fiz com Admá e Zeboim? O meu coração fica comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Irmãos, o que Deus está falando aqui é algo muito sério. Ele está aqui revelando amor. Ele está abrindo o coração de um pai que ama, que se arrisca, que está fazendo de tudo para salvar os seus filhos. Mas ele está também dizendo claramente que o mesmo Deus de amor, preste atenção, é um Deus de juízo. Se Deus deixar esse mundo aqui infinitamente, as gerações humanas procriando aqui, pecando e evoluindo na ciência de pecar, ele seria um baita do injusto. Porque tem pessoas que não querem ficar aqui a vida inteira. Então ele deu um prazo final. Nós chamamos isso de fechamento da porta da graça. Só que ele disse que haveriam sinais antes que isso acontecesse. E nós estamos começando a entrar na reta final mesmo, já estamos há muito tempo, mas nós estamos agora sim na última etapa desse mundo. A política, as profecias se convergindo perfeitamente. Mas tem um outro sinal que é a morte. Ninguém sabe quando vai estar vivo, nenhum de nós. Velhos têm morrido, jovens têm morrido, crianças têm morrido. E quando uma pessoa morre sem se relacionar com Cristo, irmãos, é uma dor imensa no coração dele. Segundo Romanos 1, verso 14, o Espírito Santo trabalha na consciência de todos, mas nem todos correspondem ao amor de Deus. O Pai está dizendo o seguinte: se vocês não me deixarem salvar vocês, vocês vão ficar do lado do diabo, que é meu inimigo. Não tem meio termo. Ou nós somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. E Deus fala: não quero fazer com vocês o que eu fiz com Admá e Zeboim. Mas afinal, que palavras são essas? Quem era Admá e Zeboim? Que é isso? Queridos, o que Deus está falando é muito sério. Porque Admá e Zeboim eram duas cidades vizinhas a Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo fogo da ira de Deus. O que Deus está falando aqui? Olha, eu amo você demais, mas vai chegar o dia em que, se você não quiser ir para o céu morar comigo, não tem meio termo. O seu fim vai ser o fim do diabo. Deus não preparou fogo para seres humanos, queridos. Deus preparou fogo para consumir Satanás e seus demônios. Apocalipse 20 nos diz que lá estarão eles. Mas infelizmente haverão muitos seres humanos lá, muitos. Deus está fazendo de tudo para nos salvar, e é muito difícil uma pessoa se perder quando ele começa a entender o amor de Deus. Normalmente nós ficamos tentando merecer o amor de Deus. Algumas pessoas são muito legalistas no seu coração. Eles ficam se esforçando para fazer bonito para Deus. Ai, será que Deus me aceita? Será que se eu for amigo do pastor eu vou para o céu? Ah, será que se eu casar com uma crente eu vou para o céu? Ah, será que se eu usar um crucifixo? Ou será que se eu fizer umas rezas aqui? Será que se eu for... Não, querido, não tem jeito de comprar a salvação, porque ela já foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. A única coisa que você e eu podemos fazer para ser salvos é nos relacionar com esse Pai de amor, por intermédio de Jesus Cristo. É aceitar que a única coisa que nós podemos oferecer a Ele é o nosso pecado. Não é possível. Não tem nada que eu possa fazer. Nada. É igualzinho a história daquela criancinha de 5 anos que queria muito agradar o pai dela. Muito, amava muito o papai dele. E chegou: pai, deixa eu fazer alguma coisa para te ajudar. E o pai trabalhando com muitas coisas: meu filho, mas o trabalho aqui é pesado, não tem muita coisa que você possa fazer. Não, pai, eu quero te ajudar. Então tá bom, você vai lá e pega um copo d'água para o papai? Vou. E ele foi lá feliz da vida pegar um copo d'água. Mas quando ele chegou, o bebedouro era alto, o filtro era alto. Ele começou a chorar desesperadamente. E o pai falou: o que foi? O que aconteceu com você? Não, pai, eu não estou conseguindo nem pegar o copo para pegar água. Eu sou pequeno. E o pai então ergueu aquele menino. Ele pegou o copo, colocou ali, encheu de água e deu para o pai, feliz da vida.
É mais ou menos assim. Até o que nós podemos fazer de bom para Deus provém dele. E ele fica feliz com o nosso gesto de amor. Ele fica feliz com aquela irmãzinha lá da Bahia, cidade de Esplanada, que eu conheci há alguns anos, que ela colocava no envelope de dízimos e ofertas dela fielmente seu dízimo e sua oferta, mas ela passava perfume no envelope de dízimo. E quando o tesoureiro abria aquele envelope para fazer a contabilidade, ali saía aquele perfume. Aquilo era uma coisa incrível. E ele foi falar com a irmã: irmã, por que a senhora coloca perfume no seu envelope? É porque eu quero que a minha oferta, meu dízimo seja um perfume para Deus. Eu estou dando o meu melhor para Deus. Eu pego as cédulas mais novas. Irmãos, isso para Deus, cédula, perfume não faz diferença. Mas o gesto, a intenção, faz ou não faz? Faz, irmãos. Então, amados, Deus, Ele quer um relacionamento sincero com seus filhos. Porque aqueles que não o aceitarem como pai, aqueles que não aceitarem sua lei, porque todo reino tem leis. Você não vai guardar a lei para ser salvo, você vai ser salvo aceitando Jesus como seu Salvador e Deus como seu Pai, consequentemente. Mas se você aceitou ser filho de Deus, você vai ser súdito dele, senhorio, há um senhorio nisso, e as leis dele também são leis que orientam a nossa vida. Quem se nega a isso vai entrar, vai se enquadrar com aqueles que seguem as leis do inimigo, com aqueles que estão negando o amor de Deus, e vão terminar como os moradores de Sodoma e Gomorra, destruídos pelo fogo da ira de Deus. Queridos, a Bíblia é uma carta de amor, mas para muitos tem sido uma carta de amor não correspondido. Deus está chamando seus filhos para corresponder o amor que Ele tem ofertado. Uma vez eu li uma história de um casal lá na Inglaterra. Se conheceram num determinado momento, mas eram muito tímidos. E eles esboçaram assim o desejo de namorar, de talvez até se casar futuramente, mas a timidez, um pouco de orgulho, fez com que eles não abrissem o coração um para o outro. E naquele tempo as distâncias eram grandes, não havia carro, e cada um foi para a sua cidade, que dava em torno ali de uns 300 quilômetros uma da outra. E o rapaz um dia criou coragem e falou: não, eu vou escrever e vou pedir ela em casamento, não vou perder essa oportunidade. E ele então escreveu a carta, colocou no serviço postal. O problema é que naquele tempo os imprevistos, guerras e situações eram assim imprevisíveis. E aquela moça recebeu aquela carta cerca de 5 anos depois. Era só 300 quilômetros, mas 5 anos depois. Quando ela abriu a carta, leu a carta, falou: por que ele não pediu antes? Eu sempre esperei por isso. Mas quando ela foi responder a carta dizendo sim, aquele homem já tinha morrido há alguns anos. É tão ruim a gente ver uma carta de amor não correspondida, né? Um caso de amor não correspondido. Mas se você for parar para pensar, cada manhã nós temos que fazer uma escolha. Ou nós respondemos ao amor de Deus e nos voltamos para Ele em oração, abrindo o coração a Ele, ou nós seguimos a nossa vida como um adolescente rebelde. Ou hoje você entrega seu coração a Cristo, admite humildemente que você precisa ser batizado, que você precisa conhecer mais a Deus, ou você vai ter que admitir que há um outro Senhor lutando pela sua vida. São só 2, não tem 3, são 2. Falo para você que já é um membro batizado, que um relacionamento formal não salva ninguém. Deus está chamando seus filhos para um relacionamento vivo de amor com Ele. E para você que talvez está meio desorientado, não sabe nem o que é batismo ainda, não conhece nem direito a Bíblia, eu queria desafiar você a dar uma chance para Jesus. E se dependesse da sua decisão hoje, de que lado você estaria? Digamos que você ainda vai estudar a Bíblia, vai se batizar em algum momento, tudo bem. Mas se dependesse hoje,
hoje, se você só tivesse hoje para viver e tivesse que sair dessa igreja com uma decisão tomada, qual seria? Você teria coragem de expressar a sua decisão, vindo aqui à frente para nós fazermos uma oração juntos? Aqueles que ainda não são batizados. Aqueles que são batizados vão ficar em pé. Nós vamos cantar juntos o hino e vocês vão achar para mim aí, pessoal. Sonoplastas. Hino Volta. CD Jovem. Nós temos mensagem musical? Não? Você vai ver que esse hino, ele é um hino muito, muito bonito. Esse hino fala que todos nós em algum momento ouvimos falar de Deus na nossa infância. Mas talvez hoje você está vivendo um relacionamento um pouco formal ou frio para com Deus. Eu queria convidar você a dar uma chance para Ele. Não fica pensando assim, o que minha mãe, o que meu marido, o que meu irmão, o que não sei o que vai pensar se eu for lá na frente. Já vai querer que eu batizo. Não, ninguém quer nada de você não. Fica tranquilo, a sua vida é só sua. Mas quando nós expressamos uma decisão pública, tem um detalhe. Existem seres espirituais que estão vendo tudo que se passa na nossa vida. E você entrou aqui talvez do lado de lá, ao invés do lado de Deus. E quando a gente expressa uma decisão publicamente, nós estamos nos posicionando ao lado de Jesus. Os seres espirituais, os anjos de Deus vibram e os demônios ficam como derrotados, porque eles veem que eles estão te perdendo. É preciso se posicionar. Ninguém se casa escondido, ninguém se batiza escondido. A decisão de estar com Cristo é uma decisão pública, sim. Então eu quero fazer hoje um convite. A minha parte é só fazer o convite. A sua parte é aceitar ou não. E eu também não vou te julgar por isso, porque só Deus lê o seu coração. Mas você que já é um membro batizado, mas sente que está vivendo um relacionamento meio formal, meio frio, você sabe o que eu estou falando. Você sabe quando o relacionamento esfria. Por que não, no dia de hoje, tomar uma decisão ao lado de Jesus? Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um apelo que eu aprendi ontem. Porque aqueles que talvez ficarem sentadinhos aí vão se sentir impelidos a se levantar porque alguém se levantou. Então você vai tomar sua decisão só entre você e Deus. Você vai colocar sua mão debaixo da outra, assim, ó. E se você deseja do fundo do coração hoje começar um relacionamento vivo de amor, correspondendo ao amor do seu Pai que está no céu, você vai cruzar o seu dedo assim, ó. Ninguém vai saber, ninguém vai ver. Não estou fazendo simpatia não, tá, gente? Tem negócio de simpatia cruzada, não esquece isso aí, isso é coisa do supersticioso. Eu só estou dando para você a oportunidade de expressar de que lado você está. Combinados? Entendeu? Nós vamos cantar o hino Volta. Esse hino é um convite. E eu espero que ao final desse hino nós possamos orar juntos. Queridos, Jesus, preste bem atenção no que eu vou te falar. É o único que vai até a última fronteira para te salvar. Ninguém mais. Eu sei o que é estar na igreja. Eu sei o que é estar familiarizado com as coisas da igreja, mas sentir um vazio no coração. Deus está interessado em você. Deus quer você, porque Ele sabe que não haverá outro para substituir o seu lugar no céu. Você acredita nisso? Não seja um adorador formalista, não seja um religioso, seja um filho. Dê uma chance para Deus ser seu pai. Você errou, você carrega o fardo dos seus pecados, das culpas e das suas tolices do passado. Você é pai. Você sabe o que é lidar com uma criança birrenta, não sabe? Sabe?
Você continua amando do mesmo jeito ou não continua? Aqueles erros repetidos, sabe aqueles erros repetidos das crianças? Pois é. A gente continua amando mesmo com eles. Então Deus ama você, querido. Não há o que você possa fazer de melhor ou de pior para mudar esse fato. Ele é o único que vai estar com você até a última fronteira, até o último limite, quando não houver mais ninguém por você. Até mesmo em casos de morte, muitos são salvos por um último clamor. Eu já passei por isso, de clamar a Deus assim, num acidente que mataria toda a minha família, e Deus nos salvou. Você já deve ter passado por coisas parecidas, que você olha para trás e fala: meu Deus, como é que eu estou vivo? Não sei como e nem porquê, mas Deus me preservou até aqui. Não se esqueça que a vida vai arrancando pedaços de todos nós. Deus não promete vida perfeita para ninguém, mas não importa o que a vida vai tirando de nós, importa o que nós vamos fazer com o que sobrou. Todos nós somos sobreviventes de guerra. Vai chegar o dia no céu em que os grandes heróis da fé vão procurar por cada um de nós e vão perguntar: como foi? Você é um sobrevivente. Vai chegar lá sem muitos pedaços, abusos, bullying, discriminação, pobreza, perdas. Mas o que fazer com o que sobrou, irmãos? Você vai para onde? Vai culpar Deus o resto da sua vida? Todos nós somos iguais. Vamos confiar no amor revelado pelo nosso Pai. Vamos confiar nossa vida na mão dele. Queria terminar esse culto de joelhos na presença dele. Pai querido, nós não resistimos e terminamos nos ajoelhando na tua presença, Pai. Que o ato de nos ajoelhar demonstra a nossa total dependência, submissão e o quão indefesos nós somos, Pai. Temos um inimigo rugindo no nosso pescoço diariamente. Alguns aqui, Senhor, já estão se sentindo perdidos, se perderam no meio do caminho, estão num labirinto, tentando voltar, mas que nesse momento eles simplesmente não queiram mais voltar, mas que eles olhem para cima e se agarrem na corda humana que o Senhor nos enviou em Jesus Cristo, Pai. É uma ilusão tentarmos consertar nossos defeitos para voltar. O que precisamos é olhar para Ti e sermos salvos. O Senhor conhece o coração de cada um, sabe as entregas que foram feitas nessa noite nos secretos dos corações. E eu peço ao Senhor que muitos dos seus filhos que aqui estão o reconheçam como Pai, através do batismo, e outros que já foram batizados através de uma nova consagração hoje. Nos leva em paz aos nossos lares, te pedimos. A semana vai começar, mas que nós não venhamos deixar ela começar, que venhamos nós começarmos nossa semana na tua presença, Pai. Erga-nos, dá-nos uma maior intimidade contigo, nós oramos em nome de Jesus, amém, Pai, amém.